2020, prova amarela, questão número 71, diz assim, galera. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito do uso, gozo e disposição por parte do seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua, presta atenção, função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrange o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do direito público. Então, temos aqui o princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do Código Civil. Caramba, nós temos aqui uma doutrina de direito para falar sobre geografia, galera. Galera, o que ele está falando nesse texto? Ele está falando de algo que surgiu lá com o chamado Estatuto da Terra, que determinou lá no governo, ainda um pouco antes do, ou melhor, no começo do regime militar, na verdade, acabou criando aí a principal condição para a organização e a reforma agrária, que é o quê? Que é a chamada função social da terra. Galera, o que é a função social da terra? Função social da terra, ela diz respeito a justamente a condição pela qual a terra serve para aí a legislação brasileira. A função social, a função da terra, ela deve abarcar principalmente o quê? A condição de subsistência, de dignidade, de sustento de uma família de pelo menos 4 pessoas. Essa terra precisa ter produção para se tornar digna de ser aí parte de uma propriedade de alguém. Então, essa é a função social da terra. Quando uma terra não cumpre a sua função social, ele está ali justamente improdutiva e está disponível para o processo de redistribuição e reforma agrária, pessoal. Quem é que faz a política de reforma agrária? Quem é que faz a política de distribuição de terras no Brasil? Ah, o MST, professor? Quem tem a obrigação disso, que está disposto na Constituição de 1988, assim como no Estatuto da Terra, é o Estado brasileiro. O governo federal tem essa responsabilidade através de uma instituição chamada INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, ok? Então, essa condição, ela está disposta para o governo federal. Agora, o governo federal faz isso? Não faz isso. Nem sempre acaba fazendo isso. Por quê? Porque existem pessoas no poder que têm interesses relacionados a essas terras. Então, para isso, surgem movimentos sociais como o MST, que pressionam o governo a promover a política pública de reforma agrária. Perfeito? Entendido até aqui? Bom, os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam como base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõe-se ao quê, afinal? Propõe-se a reverter o processo de privatização fundiária. Galera, pensa comigo, na verdade, a reforma agrária ela não visa a redistribuição de terras produtivas. Ela visa justamente a distribuição daquelas que não cumprem a função social da terra. Portanto, não vai ser letra A. Não vai ser ressaltar a inviabilidade de produção fundiária, porque produção fundiária é terra produtiva, está produzindo, está gerando produção. Óbvio, o que acaba acontecendo? Letra B também não funciona. Coibir funcionamento de empresas agroindustriais no campo? Não. Se temos empresa agroindustrial, está cumprindo com a função da terra. Então, obviamente, não faz sentido essa questão. Impedir a produção exportadora, por mais cruel que seja, por mais falta de distribuição de renda que acontece em áreas aí, em terras exportadoras de monoculturas, também está cumprindo a sua função. Agora,
os movimentos como o MST, em prol da reforma agrária, eles atuam com base no conceito justamente de defender a desapropriação dos espaços que não são produtivos, dos espaços que não cumprem a função social da terra, certo? A resposta, então, nessa questão é a letra C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Essa é a condição que os movimentos sociais do campo buscam, fazer cumprir a função social da terra e, quando não está cumprindo, fazer com que o governo crie a política pública de desapropriação e reforma agrária. Beleza? Eu tenho certeza que você, acompanhando a gente vai pegar essa mãozinha de você, vai colocar na escadaria da universidade, a gente vai guiar você até o cume da montanha. Beleza? Muito obrigado por ter assistido essa livezaça até aqui e tchau, galera.